Escola Ratiocinante Scientia, professor Rodrigo Chaves falando com vocês. Quem puder dar o prazer aí da inscrição, é uma honra muito grande tê-los vocês aqui como ouvintes, como telespectadores. O tema que eu vou falar sobre religião, especialmente catolicismo, e sobre o jovem que hoje na modernidade é um santo, praticamente, não foi canonizado pela igreja, só que realmente merece uma pequena fala sobre a sua biografia e o seu testemunho de vida. Carlos Acutis. Se você gostou ou vai gostar desse tema e dessa explicação, compartilhe, tá certo? Mande seu like, mande as suas sugestões também para o nosso canal. Pois bem, Carlos Acutis, primeiramente uma impressão pessoal que eu tenho sobre o banho que esse jovem de 15 anos, viveu 15 anos apenas na Terra, está dando em nós católicos de forma geral, mostrando que a santidade é possível e também que a regra de vida, se for feita com simplicidade e com uma certa rigorosidade, ela faz qualquer pessoa, qualquer bom cristão alcançar o céu. Nós temos nossos defeitos, não somos talvez a pessoa com mérito mínimo para comentar um tema desse, mas o faremos ousadamente, simplesmente pelo dever nosso, não só como professores, mas como católicos. Carlo Acutis nasceu na Inglaterra e foi praticamente educado na Itália. Na região onde vivia, procurava ir à igreja e comungava todos os dias. A comunhão cotidiana foi um dom dado por São Pio X. São Pio X falava que os anjos invejavam os homens por causa da comunhão. Então havia poucas comunhões e muitas confissões. São Pio X generaliza a possibilidade de se fazer a comunhão frequente. Então, ao católico era recomendado comungar-se. Por isso que a igreja sempre fazia missas às 7 da manhã e missa às 7 da noite, porque às vezes você trabalhava às 8. Ou, por exemplo, aqui eu falo mais da América do Sul, alguns países da Europa, porque lá o dia amanhece mais tarde. Mas você, lá, por exemplo, 8 horas seria uma missa. Então, você poderia, antes do trabalho, assistir uma missa, comungava, trabalhava e após chegar do trabalho, jantava e poderia ir à igreja também, ou ir à igreja e jantava. Na nossa rotina nacional do Brasil, isso é possível. Só que aí você imagina um jovem de 12 anos, 10 anos, comungando todo dia, convertendo um amigo que é indiano pela alegria de falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo com a prática de oração, rezando o texto todos os dias. E reconhecendo a virgindade como um dom. Você for imaginar o que ganha hoje um jovem perder a virgindade? Nada. Porque se você casa virgem ou você casa com uma experiência sexual, é praticamente a mesma coisa. Virgem seria até melhor. Essa ideia que nós temos que perder, por exemplo, a pureza do corpo para termos mais desempenho é falsa. Falo isso por experiência própria. Se, por exemplo, eu casasse virgem hoje, seria a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, né? É até aconselhável manter-se a pureza, quem puder fazer, porque realmente é um dom, é uma preciosidade. Mas então, Carlos Acutis, nessa prática de fé, ele desenvolve aí um testemunho pela internet, faz um site, evangeliza milhares de pessoas, e na sua vida simples, apesar que ele tinha a família era abastada, ele visita todos os santuários marianos e ao mesmo tempo eucarísticos, e tira fotos reconhecendo a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo naqueles lugares. Ou seja, realmente é um filho de Deus. Então, com a comunhão cotidiana, com essa prática de evangelização, com esse euforismo em torno da fé, começa, sem dúvida alguma, a transparecer nele os dons do Santo Espírito.
de tal maneira que ele descobre mais ou menos a data que vai morrer. Ele, 2 meses antes de falecer, ele profetiza sua própria morte, dizendo que estava destinado a morrer. Isso aí é um dom do Espírito Santo dado a ele. Coincidência ou não, ele fala a verdade, ele despede com as mãos. Quer dizer, realmente estava num grau de santidade. Ao falecer, após alguns anos, quando já com a fama de santidade, o seu velório, muitas pessoas, além dos esperados, porque ele fazia muita caridade. Então havia lá, por exemplo, até pessoas de muita baixa renda, porque ele tirava do próprio bolso do seu jantar para dar para os pobres. E seus pais nem sabiam disso, praticando a caridade cristã. O que a mão esquerda faz, a direita não pode saber. Então, no fim das contas, falecendo, desenterrando o seu corpo, percebe que partes do seu corpo estão incorruptas. O bispo da paróquia manda fazer uma mão de silicone, um rosto de silicone, só para preservar mais ou menos a imagem do jovem, mas no seu corpo partes são incorruptas. A gente perguntaria por quê? Por uma razão simples. Como ele comungava todos os dias, nosso Senhor Jesus Cristo nos promete a ressurreição da carne. Então, o contato do corpo, que é templo, com a comunhão, é prova viva da ressurreição do corpo. Ou seja, quanto mais graça o corpo tem perto da comunhão, mais limpo ele é. Então, a primícia da ressurreição da carne já acontece naquele santo, né? Já aconteceu em vários santos, São Pio de Pietrelcina, Santa Rita de Cássia, São Benedito, São Vicente de Paulo e outros mais têm o corpo incorrupto, de tanto comungar, tanto aproximar-se da santidade. Santo Antônio de Pádua também tem a língua incorrupta. O corpo já recebe o dom da ressurreição da carne pela proximidade com o corpo do Mestre. Então, isso aí também é um dom muito raro de acontecer. Muitos santos morreram, poucos tiveram a carne praticamente corrupta. Não vou dizer que boa parte tem, mas são quase 3.000 corpos incorruptos só na Igreja Católica. Nas outras religiões não há esse dom ou este milagre, não existe. Alguns embalsamam os corpos, fazem um monte de coisa, mas nós não estamos falando disso. Estamos falando do corpo que morre, sem nenhum preparo, passaram 1, 2, 3 anos, ele está incorrupto. Isso nada mais é do que a antecipação parcial da ressurreição da carne. Que nós voltaremos um dia com o nosso corpo repeticiar o julgamento dado à nossa alma. Então, Carlos Acutis tem esse dom também. Devido à comunhão diária, ao seu grau de santidade, Deus lhe concede partes do corpo incorrupta como antecipação desse dom da ressurreição da carne. Então, de alguma forma, ele dá para nós um exemplo da possibilidade da santidade e nos dá um banho, né? Tantos jovens, tantos velhos, tantos adultos que estão até na igreja, que poderiam mais se santificar com o exemplo, com a prática de caridade e com oração, todavia nós nos relaxamos e não aparecem as pessoas, né? E esse menino, esse jovem que morre muito, muito cedo, praticamente mostra o exemplo da possibilidade e de alguma forma nos deixa muito satisfeitos e envergonhados pela nossa incompetência em cumprirmos os mandamentos de Deus, né? Porque eu estou muito longe de chegar num grau de uma regra cristã simples, devido aos meus erros, às minhas falhas. Então nós temos que nos refletir diariamente o que nós podemos fazer para melhorarmos como seres humanos e ao mesmo tempo para crescermos mais na fé. Somos pobres pecadores. E Carlos Acutis, com 15 anos, nos dá aí um show de exemplo, um show de santidade e uma aula que fique em nossos corações. Padroeiro da internet será, sem dúvida alguma, e um grande intercessor nós temos no céu a nível universal. Carlos Acutis, rogai por nós, hoje e sempre. Paz e bem para vocês.